Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Eu sei, eu desapareci um pouquinho. Tem sido bem difícil organizar meus horários aí nesse final de ano. Eu tive as férias indo pro Brasil, né? Então foram 3 semanas pra realmente ficar com a minha família. E esse tempo, então, eu não fiz absolutamente nada, né? Não gravei vídeo. Gravei um vídeo em francês que vocês... acho que viram, né, que eu tô no Brasil, então vocês vão ver, tem um fundo bem natural. Foi o único vídeo que eu fiz, mas não editei nada, não consegui continuar editando, por exemplo, o fim do vídeo das férias em Andaia, e essa é a ideia, de terminar o mais rápido possível a edição desse vídeo e liberar para vocês o mais rápido possível. Mas hoje venho aqui para fazer um pequeno vídeo já, antes desse final de ano, e falar um pouco do que tá acontecendo por aqui, porque temos aí coisas acontecendo na França, né? Então tá um pouquinho complicado esse período aqui na Europa, né, em geral, e na França em particular. Então vamos lá pro vídeo. Primeira coisa que eu queria falar, eu preciso deixar aqui um grande beijo para a Alice. A Alice é uma seguidora aqui do canal, uma fofa, uma garota que, ó, tem dado maior apoio aí, então eu queria mandar um beijo pra Alice, muito obrigada pelo seu apoio e continua aí seguindo os vídeos, hein? Obviamente, né, a bateria acabou, é sempre assim, né, quando eu vou querer gravar, acaba a bateria. Mas estava no beijo para Alice, uma fofa de 8 anos que me segue, então muito obrigada, Alice, por seguir o canal, continua seguindo, tá? Vou continuar fazendo os vídeos aí, vários vídeos em português, tá? Pra você não ficar brava. E só não vou poder fazer esse ano o vídeo do Natal, queria muito fazer o vídeo do Natal pra vocês. Ano passado eu fiz um vídeo de Natal, mas em francês, pra falar das diferenças entre o Natal no Brasil e na França, e a ideia era esse ano fazer o vídeo em português pra falar das diferenças entre o Natal no Brasil e na França. Mas, como vocês podem ver, não tem muita decoração de Natal esse ano, e aí a gente já começa pelo primeiro ponto, né? A primeira coisa que tá acontecendo aqui na França, na Europa, né? Mais particularmente aqui na França, que é a questão da eletricidade, né? A energia elétrica está muito cara e eles estão começando a fazer um racionamento de energia muito importante, tá? E aí a gente ficou meio assim, a gente falou, né? Nem rola mais ter aquela vontade de fazer a árvore de Natal, pôr um monte de luzinha, porque as luzinhas, né, a gente vai ter que deixar apagadas a maior parte do tempo. Então a gente acabou fazendo uma decoração aí bem simples, coloquei as bolinhas de Natal, umas coisinhas de Natal assim um pouco pra lá e pra cá. E depois vou mostrar, tem umas decorações que a gente fez, né, um pouco mais artesanais aí, depois eu mostro foto pra vocês. E a parte do presépio, né, então os presépios eu montei, mas acabou ficando assim sem muita luz, muita cor, muita alegria. Porque, então, já explicando aí essa parte. O que está acontecendo aí nessa parte da energia elétrica? A França é conhecida por ter uma base, né, de energia, né, mais nuclear. Então, existem usinas nucleares na França? Sim. As usinas estão sendo utilizadas? Sim. Só que, como elas acabam poluindo bastante o meio ambiente, nos últimos anos eles foram diminuindo, né, a utilização das usinas aqui na França e tentando, né, ir para uma energia mais limpa, renovável, mas, né, tá difícil, né, achar muitas fontes de energia limpa, renovável aqui na Europa. E uma possibilidade era o gás que vinha da Rússia, né? E tínhamos aí, né, muita coisa vindo ali daquela parte mais oriental que agora, com a guerra, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós acabamos sentindo aí as consequências do lado mais ocidental aí, né, mais a oeste, né, da fronteira aí europeia, asiática. Então, está sendo complicado para países como França e Alemanha de acharem fontes de energia, né, que não sejam tão caras e que não sejam tão poluentes. No final, eles estão mesmo voltando a utilizar agora o carvão. Então, até isso. Então, a gente está meio que regredindo aí, né, infelizmente, né, do ponto de vista ambiental, mas para conseguir ter
uma base energética, né, que dê conta do inverno, porque aí que vem o segundo problema, né? Então não é só uma questão, né, que a gente vai falar, mas a guerra entre Rússia e Ucrânia tá desde de fevereiro, né? Por que agora que apertou? Porque enquanto a gente passa o verão, né, o super verão europeu, que na verdade, por conta das mudanças climáticas foi realmente quente, né? O que acontece é que a gente acaba usando menos, não precisa, na verdade, né, usar aquecimento em casa. Até aí, tudo ok, mas conforme a gente se aproxima do inverno, aí já fica mais complicado. Como que a gente vai fazer para aquecer as casas? Para aquecer os hospitais, né? E nesse período vai acontecer uma coisa que a gente não tem tanto no Brasil, pelo menos não na região onde eu moro, tá? Lembrando que eu venho do interior de São Paulo. Eu tô ali, ó, no Trópico de Capricórnio. Na minha cidade tem até a placa onde passa o Trópico de Capricórnio. E aqui eu tô numa região que é já diferente, é uma zona mais temperada, né? E o que acontece? Nessa zona temperada, a gente vai ter uma mudança do tempo de luz solar, né? Que é muito impressionante. Eu fiquei bem impressionada no começo, né? Quando eu mudei pra cá, porque pra mim era algo muito novo, de ver que no verão a gente vai ter, né, o sol aparecendo às 6 da manhã e ficando até quase 11 da noite. Então é muito louco ver o pôr do sol às 22h45, sabe? Você fica... E no inverno, o contrário. A gente vai ver que no dia 21 de dezembro, né, quando a gente tem, né, o pico, né, que é o solstício de inverno, vai ser o sol nascendo ali 8h30, quase 9 da manhã, e indo se pôr às 16h30. E aí você olha pra fora e parece que é 9 da noite, mas são 17 horas. É muito louco. Então, fica escuro mais cedo. E são muitas horas na escuridão. Então a gente acaba consumindo mais eletricidade porque precisa da luz artificial e também por conta do frio, né? A gente acaba consumindo mais porque precisa aquecer as casas, né? Precisa aquecer água, precisa aquecer a casa mesmo, precisa aquecer os hospitais, precisa aquecer os lugares públicos, né? Porque as pessoas circulam aí nesses lugares e eles precisam aquecer. Né? Então, como que você vai fazer, por exemplo, no hospital, para examinar uma pessoa, pedir para ela, né, tirar a blusa para examinar se tá super frio. Então, você tem que aquecer esses locais. E aí o governo começou com toda uma política, né, para já fazer uma pressãozinha, né, dizendo, ó, pessoal, vamos reduzir aí a consumação, porque se o consumo continuar do jeito que tá, né, em eletricidade, a gente vai precisar fazer racionamento. Aí já deu todo um pânico, né? Quem é da oposição, né, já começou a dar aquele pânico, falando, tá vendo, o governo já vai querer fazer racionamento, vai cortar a eletricidade durante o inverno, aí, né, já deu toda aquela, né, aquele fuzuê que a gente conhece aí no Brasil, né, aqui também tem. E aí, né, já veio o presidente de novo tentar acalmar a população, falando, não, a gente tá prevenindo, né, a gente tá explicando, ó, vamos racionar para não chegar ao ponto de precisar fazer mesmo esses cortes, porque se precisar, então eles estavam explicando já que a ideia era, em janeiro, fazer 2 horas, né, de corte mesmo de eletricidade, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? E daí, se você fica 2 horas sem eletricidade total, significa que é a geladeira desligada, significa que é não ter o aquecimento, que a água também não vai esquentar, e aí corre o risco, se a gente tá num frio muito intenso, da água congelar nos canos, tá? Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e eu só fui entender aqui, que quando a gente sai, por exemplo, vou tirar férias no meio do inverno. Então eu saio da minha casa e vou para outro lugar. Eu tenho que deixar um mínimo de aquecimento, pelo menos ali 7, 8 graus, porque senão a água congela nos canos. E aí, né, como vai congelar, aumenta ali o volume e pode quebrar o cano.
né? Então pensa que a gente tem aqueles tubinhos ali, né, mais finos, onde passa água dentro da casa, né, por dentro das paredes. Se congela a água que está no tubo, vai estufar, quebra o cano e aí depois, quando a água começa a derreter, vai ter vazamento e vai ser, né, todo um caos aí para consertar. Mas então até isso, né, existem essas peculiaridades aí, né, que são diferentes num país onde tem um inverno mais rigoroso, né, para um país como o nosso brasileiro tropical, tá? Então, aí teve essa questão, né, da gente ter que reduzir o consumo de eletricidade. Houve essa campanha aí para conscientizar a população, para não, né, deixar as luzinhas aí de Natal ligadas por muito tempo, no máximo, né, só durante a noite, algumas horas, desligar e explicar para todo mundo, deixar, né, mesmo que seja só o carregador do celular, mas deixar conectado ali, né, tá consumindo energia, né? Então tem que explicar para as pessoas, pedir para elas, né, prestarem bastante atenção com isso, prestarem atenção com relação ao aquecimento das casas, porque, né, o pessoal não tá acostumado com essa coisa de ter que economizar, né? Para eles, tem a eletricidade, a gente deixa aquecendo a casa, né? E aí, a eletricidade já tá ficando mais cara. Esse ano, no começo do ano, quando veio a conta, né, do final do ano passado, né, desse período do inverno, aí, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, quando chegou em março a conta, que aqui eles fazem a cada 3 meses, tá? É trimestral. Olha, doeu, tá? Doeu. Meu cônjuge, vai lá, tirem sarro do cônjuge, ele ficou meio chocado. Aí ele já veio falar, pessoal, esse ano não vou ligar o aquecimento antes de 1º de dezembro. E a gente sabe que o frio aqui começa já em fim de outubro. E aí, né, foi meio aquele... 1º de dezembro? Nossa, sério? Bom, tá bom, vamos tentar, né? E aí, quando veio ainda toda essa questão aí, né, essa campanha de conscientização, ainda mais, né? Porque daí ficou mais cara ainda a conta, né, de energia elétrica. Eles já aumentaram 30% aí, né, do preço. Então, né, não tá fácil para ninguém, ainda mais que aqui tá tendo uma inflação muito importante. Lembrando, no Brasil, a gente tem, né, a gente tá acostumado, vamos colocar entre aspas, a ter inflação. Aqui não, né, foram anos e anos sem inflação. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, os salários não foram corrigidos em muitos anos. E aí, o que tá acontecendo? Tá tendo uma inflação muito alta aqui, chegando a 10, 12%. Num país que estava acostumado a não ter, né? Então a gente passa de 0 a 12%, é uma grande diferença. E os salários não têm correção. Por exemplo, os fisioterapeutas, faz 20 anos que eles não têm correção de salário. 20 anos, tá, pessoal? E aí, aumenta tudo isso, né, de inflação, aumenta 30% a conta de eletricidade e o salário não aumenta. Então, tá tendo um monte de greve. Então, terceira coisa para explicar para vocês, muitas greves acontecendo nesse momento aqui na França, tá? Então, tá tendo essa confluência aí de fatores, né? Então, a gente junta a questão da guerra, a questão, né, da eletricidade, questão do frio. E aí eu vou ter que explicar para vocês que o frio neste ano, quarta coisa, vou voltar para as greves, mas preciso falar do frio, está sendo um frio muito importante. Olha, é a primeira vez, tá, que eu vi aqui, eu fiquei impressionada, foi essa semana, eu vi um lago congelado. Eu nunca tinha visto. Faz 7 anos, tá? Em julho fez 7 anos que eu tô aqui na França. Então, 7 anos e meio que eu tô na França. Eu nunca tinha visto um lago congelado, tá? Fazia frio, eu tinha visto já neve, né? Tempestade de neve, né? No primeiro ano que eu tava aqui. Depois já foi mais quente, mas eu nunca tinha visto um lago mesmo, onde você vê que as pessoas podem caminhar sobre o lago. Isso não, era mais pro norte, né? Então eu ainda não tinha visto isso aqui e eu vi. E eu fiquei impressionada. E teve já uma cidade perto da nossa, que não é nem área de montanha, que fez menos 20 graus na semana passada. Aqui pra gente o máximo que chegou foi menos 10. Que legal, ainda bem, porque, né, estamos racionando energia. E aí vocês imaginam, o governo pediu pra deixar uma média nas casas, né, a temperatura das casas, geralmente eles deixavam em torno de 21 graus, tá? Sente o negócio, 21 graus. Isso era antes. Agora eles pediram pra gente deixar 19, tá? Então a média que é pra ficar nas casas é de 19 graus. Por isso que eu estou aqui na minha casa com a gola alta, né? Blusa e tudo.
porque tá frio, né? Aqui está fazendo 19 graus, né? Eu não liguei, não aumentei o aquecimento hoje, porque vi, né? Tava 19 graus, não vou mexer, porque é isso, né? Tô com frio, eu ponho meia, né? Tô de pantufa, meia, a gente põe blusa, tem noites sim que quando tô com muito frio eu ponho até luvas aqui dentro de casa, porque faz frio e a gente tá nesse período aí bem complicado. Então tá sendo muito complicado aqui na Europa esse inverno, porque é um dos invernos mais frios. A gente tá precisando racionar a energia por conta já da origem, né? A questão da guerra de ser mais difícil de ter e porque tá mais caro, né? Por conta de toda a economia global, com crise, com inflação, com tudo. Então tá sendo muito complicado. E soma-se a isso, então, a insatisfação das pessoas, que como eu já falei em vídeos anteriores, e vou marcar aqui pra vocês, vou deixar também no final, né, os vídeos marcados, tem playlist, deem uma olhada aí. O canal, sério mesmo, gente, tá bem legal, eu tô fazendo bastante coisa, né, diversa aí, né, deixa uns comentários aí pra eu saber se vocês estão gostando, mas eu acho que ele tem sido bem plural, né, então põe aí a opinião de vocês, mas acho que tá sendo bem legal, tem playlists bem legais. E eu já expliquei pra vocês a grande crise da saúde, né, aqui na França. E aí vocês imaginam, já tá essa crise na saúde. Aí você me junta mais isso, a galera tá numa insatisfação absurda, né? Então, se já tinha problema com a remuneração dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, né? Agora tá sendo para todo lado mesmo, então fisioterapeutas, os condutores, e aí a gente chega num problema grave, aí voltando aí nessa parte da greve, que a gente teve a greve dos trabalhadores de toda a parte de transporte público urbano, os trens e os ônibus. E isso por quê? Além de não ter uma remuneração, né, conforme a que eles julgam, né, necessária, está sendo cada vez mais difícil achar pessoas, trabalhadores, para essas funções. Os jovens não querem mais ser condutores. Não achamos mais condutores de ônibus, de trens e, junta aí, condutor de ambulância. Olha como chega na saúde, tá vendo? Não tem nada que... Não tem ponto sem nó, entendeu? Então, quando eu falo pra vocês que o canal é plural, é por causa disso. Porque eu não posso falar de saúde sem falar de todas as outras coisas que vêm junto, entendeu? Não existe isso, tá? Eu não posso ter um canal e falar assim, vou falar da saúde na França, né? Eu sou médica na França, eu vou falar só disso. Não, porque ser médico na França vai muito além de tudo isso. Em qualquer país, né? Mas querendo dizer, eu não posso só falar da medicina e ficar numa coisa mais, né? Não dá. Se alguém quer saber como é ser médico na França, eu preciso dar real. Eu preciso chegar e falar, o negócio é o seguinte, você vai se deparar com tudo isso de problema. Então, não tem condutor de ambulância, tá? Quando o pessoal liga pro SAMU, quando o pessoal liga, né, para pedir uma ambulância, eles esperam por horas porque tem cada vez menos condutores e aí as empresas não têm muito o que fazer. E aí isso está sendo um problema generalizado, tá? Os poucos condutores que restam acabam trabalhando mais, porque, né, para dar conta dos horários, para dar conta, né, das linhas de ônibus, para dar conta né, então vai, uma hora extra aqui, uma hora extra ali, chega uma hora que eles estão, né, por aqui, saturados, burnout, e aí o pessoal não está dando conta. Então os poucos que restam estão sobrecarregados e acabam saindo de atestado médico, né, parando mesmo, porque a saúde deles, né, o corpo não aguenta. E também tem a questão de não ter os novos que chegam e nem a remuneração que deveria seguir, né, o fluxo, né. Então tá sendo bem complicado. Estão entendendo aí Tá vendo como o buraco é mais embaixo? Eu sempre falo pra vocês. Aqui no canal, eu já falei, eu vou sempre falar, né, jogar aí a realidade nua e crua, porque é isso, não tenho o que falar pra vocês, né? Não vou chegar aqui e dar uma ideia mágica, linda, maravilhosa da Europa, porque não é a verdade, tá? Então, essa é a realidade nesse momento. O pessoal tá passando frio, o pessoal não tá tendo a remuneração adequada, né? A galera tá comendo menos, né? Então tem sido um consumo mais, eu vou dizer, consciente, no sentido de já tentar, sabe, escolher as marcas mais baratas, não vou pegar então esse tipo de carne, vou pegar outra, né? O pessoal tá tendo que mudar aí o tipo de consumo e os hábitos alimentares.
que é uma coisa que a gente já conhece aí no Brasil, mas que é novo aqui, né, para eles. Então tudo isso está acontecendo no meio aí de um frio bem intenso, de uma crise econômica global, de uma crise específica daqui com a guerra e ainda de uma crise específica da Europa com relação à migração. E a migração eu já falei para vocês, né? Então todos os imigrantes que a gente tem vindo de várias localidades, né? Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, dá uma olhada no vídeo que eu vou linkar aqui. Mas eu tenho que falar de novo, né? Porque são as comunidades também que vão sofrer mais com o frio. São pessoas que já têm mais dificuldade para achar um lugar para morar, que não vão ter uma remuneração, que vão depender de ajuda do governo e que estão passando frio. Então, tá sendo bem difícil, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas no hospital e aí volta mais um problema para a saúde. Temos muitas passagens no pronto-socorro com pessoas que estão numa situação, né, calamitosa, né? Eles não têm como se cuidar, eles não têm como se alimentar bem, eles não têm, né? Tá sendo uma crise complicada que acaba, né, no final, influenciando aí na saúde e que desemboca, de qualquer maneira, no sistema público de saúde francês. Para explicar também um pouquinho a questão aí das greves, eu já falei num outro vídeo que aqui as greves não são tão livres, né, vamos por entre aspas, como aí no Brasil. No sentido que você tem que meio que pedir permissão para fazer sua greve. Mas o que é interessante é que aqui o pessoal é muito mais duro na queda. O que aconteceu aí? A gente teve em novembro, começo de novembro, fim de outubro, uma greve com relação às refinarias de petróleo, né? Então, quando eles viram que a gente estava precisando achar outras formas de consumo, né, de energia, aí eles falaram, vai precisar usar mais petróleo. Tá, a gente tá trabalhando, mas a gente quer, né, uma adequação salarial aí, porque já faz anos que não tem essa valorização. Não vão fazer. Então vão fazer greve, porque, né, o país agora tá precisando cada vez mais das refinarias, é o momento, né? Não é assim? Lançaram a greve. E o governo fez o quê? Sentou para esperar. Eles ficaram 16 dias em greve. Imagina o país sem combustível. Foi um horror. Eram filas e filas de gente nos postos de, né, eu vou dizer gasolina, mas aqui é mais o diesel. Em todos os lugares, várias cidades da França, muitas filas. Paris estava um caos. A galera tentando, né, usar ou transporte público, ou, né, tentar economizar o máximo possível, ou fazer trabalho, né, em casa para aqueles que podiam. Mas foi bem complicado esse período e o governo ali resistindo. Então foi bem difícil, porque eles não estavam querendo, né, dar o braço a torcer e o pessoal da greve manteve ali a greve. E aí não tinha combustível e as pessoas estavam esperando combustível, dependendo daquilo, e fila nos poucos postos que ainda tinham combustível. Foi difícil, foi um período complicado. E para explicar para vocês que eles não dão o braço a torcer, são greves assim difíceis, tá? Não é igual aí no Brasil que já tem uma negociação, vamos tentar discutir, já dão um aumento de tanto, né? Não tô falando que é fácil, tá, pessoal? Tô explicando que do que eu já vi, né, aí nas experiências que eu tive, pelo menos em São Paulo, né, as greves aí de São Paulo, geralmente o governo já tentava aí discutir com os sindicatos e tudo, fazer a reunião o mais rápido possível, ver quais eram as reivindicações e tentar, né, achar um ponto em comum. E o que acontece também é que não tem muita opção, né? Aqui não existe isso de carro flex. Continuando, então o que eu ia falar é que aqui não tem muita opção, no sentido, não existe carro flex. Tá igual no Brasil, que a gente tem a possibilidade de ter o álcool e a gasolina. Aqui é diesel ou o combustível, né, com chumbo e só. Não tem muita opção. Algumas pessoas têm o carro equipado para o gás, né, o GLP, mas é bem raro, mas já conheci. Tem uma amiga minha, foi a primeira que eu vi. Ela falou, a gente fez mas a adaptação, mas realmente é caro, né, pega um bom espaço aí do carro, então é por isso que as pessoas não fazem muito por aqui, mas existe.
E tem também os carros elétricos, que eu acho que em proporção, não conheço números, tá? É a impressão que eu tenho, minha impressão, só de ver. Que eu tenho impressão de ver mais aqui do que no Brasil. Mas não sei dizer em números pra vocês, tá? Não posso dizer nada quanto a isso. Só minha impressão, minha simples e humilde impressão. E é só, não temos, né, o bioetanol, né, como tem no Brasil, e acabou limitando aí as pessoas, né, nesse período de greve. O combustível chegou a até 2,64 euros, o que é bem caro, né, para quem tem um salário médio aqui na França. Lembrando que não dá para fazer uma equivalência só, né, com vou ver quanto que dá em reais. Ai, nossa, é isso, litro, meu Deus. Não, tem que considerar, já falei para vocês nos outros vídeos, hein? Proporção. Né? Quanto eu preciso para encher um tanque aqui, quanto fica, né, em euros e quanto isso é em proporção, né, do meu salário, né? Aí a gente pode fazer essa comparação aí França-Brasil, mas só fazer ali a continha, né? 2,64 vezes, né, tá 5 e tanto euro, dá tanto em reais, não sei o que. Não façam isso, tá? Não, isso não vai dar a noção real de quanto né, qual é o impacto econômico do combustível, né, do aumento do combustível aqui na França nesse período. Agora já diminuiu, já regularizou, mas foi um período aí meio difícil, né, por conta das greves. Isso para mostrar para vocês o impacto, né, que isso tem aqui e como, né, isso é gerenciado aí pelas autoridades, né, pelos políticos, vamos colocar assim. E aí, para juntar, né, problema, né, político, econômico, falta de pessoal para trabalhar, falta de regularização dos salários e tudo, né? Tudo isso já mostrei para vocês com vários exemplos, vai desembocar ali, né, na saúde, né? Tanto com profissionais da saúde em falta, né, como eu disse, os condutores de ambulância, ou mesmo enfermeiros, técnicos de enfermagem, que acabaram deixando mesmo a profissão, indo fazer outras formas de atividade, por conta do salário que não atende às expectativas, né, ou às necessidades, né, deles. Inclusive, era uma comparação, né, deixa eu explicar para vocês, quando teve essa greve aí nas refinarias de petróleo, as enfermeiras do meu hospital estavam falando, é absurdo, né, vou colocar aqui como elas falavam, tá? Não vou tomar partida, só dando um exemplo. Eles ganham 2.500 euros por mês, numa refinaria, com horário para entrar para sair, trabalha de segunda a sexta, não tem plantão noturno, não tem, né, não deve fazer hora extra, enfim. É por isso que eu falo, né, não deve, porque elas não sabem tanto também, né, elas estavam comparando no sentido, nossa, a gente aqui como enfermeira, trabalhando de noite, né, então fazendo plantão noturno, não tem final de semana, não tem feriado, trabalha o tempo inteiro, né, no pronto-socorro, com a vida das pessoas, né, e o nosso salário é menor que o deles. Uma enfermeira, no começo da carreira, vai ganhar 1.800 euros, né, 2.000 e pouquinho, depois vai aumentando, né, conforme a carreira avança. Mas elas falaram, nossa, e aí eles querem aumentar o salário deles, eles estavam pedindo um aumento expressivo aí para chegar em quase 2.800 euros, e elas falaram, nossa, e a gente aqui com um aumentinho aí de 80 euros a mais por mês, né, depois da última regularização aí do governo, lidando com vidas humanas, né, fazendo plantão, sem final de semana, sem feriado, dando plantão noturno. Então, tô reproduzindo aí, né, o discurso do que eu ouvi das enfermeiras do meu hospital, né, do meu pronto-socorro. Então tem tudo isso. Vocês estão entendendo? Tá causando aí uma revolta, uma sensação de desconforto, mesmo entre as pessoas, entre elas, entre os diferentes tipos de atividades. E por isso que eu tô falando, acaba tudo desembocando na saúde, né? Uma pessoa que, né, não tá feliz com o seu emprego, não tem a remuneração que merece ou que precisa, né, num emprego desses, vai sair. Aí o pessoal vai falar o quê? É tudo mercenário, né? Médico, enfermeiro, tudo mercenário que quer ir, né, ou pro Luxemburgo, que eu já falei pra vocês, a gente tem a fronteira, vê aqui nesse vídeo anterior, vocês vão entender o que eu tô falando. Mercenário, que aí ganha mais.
mercenário, então além de você ter, né, que sofrer, né, pondo entre aspas aí, mas, né, uma profissão que exige bastante da gente, fisicamente, emocionalmente, né, psicologicamente, ainda você tem que ouvir quando você tenta procurar algo melhor para você e para sua família do ponto de vista de remuneração, né, você é mercenário, né, ou mesmo, não é nem pela questão de ter um salário maior, mas de ter mais qualidade de vida, né, conseguir, né, respirar, dormir, né, ter um tempo para você e não, né, tá ali em plantão, depois atrás de plantão, aí você é considerado mercenário, egoísta, ou, né, então é bem complicado. Então as pessoas foram abandonando mesmo a área da saúde. E a gente tá tendo uma falta de médicos, enfermeiros, condutores de ambulância, todo mundo que tá ligado com a saúde, né, tá, ó, pulando fora. E aí o que a gente vai fazer? Não sei. Eu sinceramente não sei. Eu tento nem ficar pensando muito aí no futuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Nesse momento eu realmente não sei dizer pra vocês o futuro da saúde na França, tá? E os médicos, né, que eu já expliquei um pouquinho aí no vídeo anterior, quando eu falava da saúde especificamente, que tá linkado aqui, eu expliquei um pouco como é a história aí de ter o médico, né, que te trata, o médico da família. Esses médicos generalistas estão fazendo greve. Já fizeram uma greve em novembro, estão programando outra agora para o fim de ano. E fim de ano, Natal, Ano Novo, vai ser complicado, porque aí todo mundo vai desembocar onde? No pronto-socorro. E no pronto-socorro a gente tá em pane já tá sendo horrível essa última semana. Pra dar um exemplo, tá? Meus plantões, quando eu chego pra começar o plantão, de manhã, por exemplo, ontem, eu cheguei, tinha 20 horas de espera, tá? Eu tinha pacientes esperando da noite, né, que chegaram na noite anterior, entendeu? E que eu ia ver lá de manhã às 9 da manhã, tá? Então, a gente tá em esperas aí imensas, né? Pessoas que já estavam lá esperando, que tinham feito já o exame de sangue, que estavam aguardando aí uma tomografia ou o resultado da tomografia, então já fazia aí, né, 20 horas que elas estavam lá pra ver o que ia acontecer com elas, pra onde elas iam, e aí mesmo quando a gente tem tudo, não tem pra onde ir, não tem leito, né? E aí as pessoas continuam lá. Por isso que eu falo que tem essas esperas aí de 20, 25 horas, 28 horas ali no corredor do pronto-socorro, porque não tem pra onde mandar as pessoas, né? E elas ficam ali. E aí a gente vai vendo os novos que chegam conforme dá. Porque se não tem espaço físico, não tem muito, né, como fazer milagre. E chegou um ponto que a gente examina as pessoas no corredor. Que aqui causa um pouco um estranhamento. Pra minha chefe de serviço, né, do departamento, foi meio... O quê? Vocês estão examinando as pessoas no corredor? Mas que horror, onde fica, né, a privacidade? Chega um ponto que não tem mais o que fazer. Ou a gente examina a pessoa pra, né, ver se ela tá grave ou não e não deixar ela morrer. Ou não examina, mas daí, né, morre, sem atendimento. Então, chega uma hora que você tem que escolher. Né? Quando pensaríamos isso? Né? Quando eu pensaria, né, sendo médica aí no Brasil, vindo para a França, que eu passaria por uma situação dessa aqui na França, que eu não vivenciei no Brasil, mas de uma outra forma, né? Talvez, né, uma outra visão que a gente tem, uma outra organização que a gente tem do ponto de vista estrutural mesmo, físico, organizacional do pronto-socorro no Brasil, mas, enfim... Tá desse jeito aqui, tá? Então, pra explicar pra vocês. Mas é pra dar uma imagem aí, lembrando, né? É a fotografia, né? Não posso falar muito mais, é o que estamos tendo agora, nesse momento, tá? Essa foto aí, estamos aí no final de dezembro de 2022. E eu falando aqui do meu ponto de vista, né? De quem está morando nesta região da França, o Grand Est, né? Se você não sabe do que eu estou falando, vê esse vídeo aqui. Então, né? Falando aí um pouco pra mostrar pra vocês a realidade neste momento, nesta parte da França. Tá ok? Então, fiquem bem, em paz e com saúde e até a próxima!